Olá, estamos aqui novamente dando continuidade aos nossos vídeos, falando sobre os fundamentos da família, os fundamentos do casamento. E hoje o assunto é um assunto também muito importante, porque fala do amar a si mesmo. Como nós devemos encarar esse aspecto das nossas vidas. Vamos fazer a leitura em Efésios, no capítulo 5, de 28 a 33, como Paulo fala sobre este assunto. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então nós vemos aqui que a Bíblia enfatiza o amar a si mesmo, como também uma forma de nós nos prepararmos para amar a outra pessoa, para amarmos o cônjuge. E Jesus também usou esse termo, como o segundo maior mandamento, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, amar a si mesmo, segundo a Bíblia, não é uma coisa errada. Agora, é claro que há atitudes, há posturas nossas que podem alterar isso, com a ação do pecado. Por exemplo, o egocentrismo é um amor elevado a si mesmo, fora do padrão bíblico, fora do padrão de Deus. O orgulho são pecados, e aí eles afetam a nossa forma adequada de nos considerarmos e nos amarmos a nós mesmos. Vamos ver a importância que Deus dá a como nós somos formados, como Ele esteve nesse processo também. Davi, no Salmo 139, ele ilustra a participação de Deus na sua formação, na forma de ser dele. Diz assim o Salmo: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então nós, desse texto, a gente pode depreender, a gente pode concluir que Deus age nesse processo. É claro que há a genética, toda uma série de coisas que influem na nossa geração, mas aqui também relata que Deus, Ele trabalha nesse processo, na forma como seremos, como será a nossa personalidade. E nossas características psicológicas são talvez mais importantes do que nossa própria aparência. E às vezes as pessoas confundem um pouco o que é uma personalidade, a nossa forma de ser, com o nosso caráter. Então dizem assim: não, eu sou assim, meu jeito é esse, eu não nasci assim, não posso mudar. Mas a personalidade, ela não entra no campo moral. O caráter, sim. O caráter é que está estabelecido em relação a princípios que nós devemos seguir dentro de uma sociedade. Por exemplo, as leis de uma sociedade que diz que não se deve roubar. Quem rouba, ele está cometendo um crime, cometendo uma transgressão da lei. E isso é um caráter que não está ajustado àquela sociedade. Assim, a palavra de Deus também nos ensina
tem mandamentos, tem princípios que nós devemos seguir e que não devemos fazer. Isso influencia o nosso caráter, mas a minha personalidade, ela pode ajudar ou pode complicar até a minha vida. Por exemplo, uma pessoa introspectiva, ela pode ser uma pessoa bem concentrada num trabalho técnico, num trabalho de criação, porque ela consegue se concentrar. Já uma pessoa que fale o tempo todo, que seja sempre abrindo a sua vida, né? Pode ter facilidade em outras áreas, mas essas características podem complicar também. Ela pode falar o que não deve, o que fala pouco, é mais introspectivo, às vezes precisa falar e não fala. Então, não é a nossa personalidade em si que é a chave de tudo, porque ela pode ajudar ou pode complicar a nossa vida. Mas o que fazemos com ela é que define o caráter. Se usamos o que Deus nos deu, a forma que Deus nos deu, as características que Ele nos deu para o bem, para o amor ao próximo, para o amor ao cônjuge, para amar a Deus. Deus é extremamente rico e na diversidade. Existem pessoas completamente diferentes, mas todas devem ser gratas e adorar a Deus. Então, essas características, né, quando elas estão no poder do pecado, elas podem ser usadas para o mal. Por isso que Paulo fala assim: ele se considerava um pecador, ele sabia que tinha feito muita coisa errada, ele considerava isso, ele escreveu que ele era o principal dos pecadores, que ele não era digno de ser apóstolo, mas ele fala assim também: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O fato de ele se considerar um pecador não o impedia, né, de agir na obra de Deus, na pregação do Evangelho, no amor, na atenção aos seus obreiros, porque ele entendia e sabia que ele era aquele homem, naquele momento, de acordo com a graça de Deus na vida dele. Não importa o que ele tenha feito no passado, ele possa ter errado, mas no momento que ele assimilou na sua vida a graça de Deus para transformá-lo, para mudá-lo, para fazê-lo amar de verdade, ele pôde dizer assim: eu trabalhei mais do que todos, né? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele não está dizendo, eu posso, eu sou o cara. Não, ele está dizendo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então ele tinha uma visão de si mesmo correta. Ele podia ter a sua personalidade com algumas complicações, que parece que ele era um pouco explosivo, um pouco teimoso, mas ele vivia na graça de Deus. Ele não vivia com a sua personalidade sendo a definidora das suas ações, mas a direção do Espírito, a palavra de Deus e a graça de Deus sobre ele é que definiam e o levavam cada dia a andar nos caminhos do Senhor. E outro texto que ele fala também está em Romanos, no capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós vemos aqui a dobradinha, né? Fé e graça. A nossa vida deve ser conduzida, dirigida na fé em Deus. E por que ele diz que ele trabalhou muito e ele pôde produzir muito e ele pôde multiplicar a graça de Deus? Porque ele tinha fé que Deus tinha um chamado para ele, que Deus tinha um ministério para ele, que Deus tinha responsabilidades para ele, e ele não olhava para si como aquele que podia fazer qualquer dessas coisas. Ele olhava
como aquele que, dependendo da graça de Deus, ele poderia realizar muitas coisas. Assim é no nosso relacionamento. Quando nós entendemos que por causa dessa graça de Deus em nós, eu posso mudar, eu posso cumprir o propósito de Deus, eu posso amar a minha esposa, a esposa amar o marido, o lar ser um lugar de um ambiente agradável, tudo por causa de assimilar a graça de Deus pela fé no nosso Deus poderoso e capacitador das nossas vidas, né? Então, quando você reconhece que é pela graça de Deus, você começa a agradecer do jeito que você é. Deus o escolheu assim, Deus o formou assim. Você pode ser mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo. Deus definiu algumas coisas na sua vida, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é que a graça dele é poderosa e pode usá-lo, fazer você ser a verdadeira pessoa que ele planejou. Porque quando essa graça é abundante em nós, nós nos tornamos o verdadeiro ser humano que Deus planejou. Eu sou o verdadeiro Sérgio que Deus planejou, quando eu permito que essa graça haja em mim. Quando eu vou andar na carne, nas minhas preferências pessoais, eu vou ser o Sérgio desta terra. Mas quando eu ando na graça de Deus, pela fé, eu vou ser o Sérgio que Deus planejou e me capacita a realizar. Então eu posso pensar acerca de mim pela fé, apenas de acordo com a fé. Eu posso alcançar determinadas coisas pela fé. Então nós podemos, nos amando, sabendo que a graça de Deus opera em nós, nós podemos também amar o cônjuge, transferir do que Deus me dá, a graça que Deus me dá, transferir também em amor para outra pessoa, sabendo que também ela é imperfeita como eu, e que é pela graça de Deus na sua vida que ela vai ser a pessoa adequada para Deus e para o cônjuge. Então, tudo é possível no casamento na graça de Deus. É possível perdoar, é possível continuar nos momentos de crise, de problemas, de conflitos, é possível vencê-los, é possível perdoar, é possível amar. Então, vejam como é importante nós nos considerarmos de acordo com a palavra de Deus, não exageradamente, né, mas segundo a medida da fé, e não de uma forma negativa também, porque a graça de Deus é que faz tudo em nossas vidas. Ela elimina os nossos limites e ela nos capacita a ir muito mais além do lugar que nós mesmos pensamos que poderíamos ir. O Senhor nos conduz. Então, os dois de mão dadas na graça de Deus vão constituir um relacionamento maravilhoso, porque um sabe que o outro é imperfeito, mas sabe que a graça de Deus é poderosa para sustentá-los, para mudá-los e para conduzi-los, né? John Newton, aquele autor, pastor que fez o Amazing Grace, ele falou a seguinte frase: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus que não sou o que fui antes, e é pela graça dele que eu sou o que sou. Então ele tinha sido um homem chefe de um navio, né, um piloto do navio, comandante, que transportava escravos, e ele se converteu num cristão, alguém que chorou os seus pecados, alguém que se arrependeu dos seus pecados, e ele sabia que é por causa da graça de Deus que ele podia pregar, que ele podia anunciar, mesmo tendo feito os crimes que ele cometeu, né, ao transportar escravos no seu navio. Ele pôde chegar, ele não se via perfeito como Paulo não se via perfeito, mas ele prosseguia, e o que ele era por causa da graça de Deus na sua vida. Assim, nós poderemos amar quando nós também sabemos que nós fomos feitos de acordo com a vontade de Deus e que Ele tem a sua graça para operar, eliminar todas as nossas debilidades. Nós podemos amar nós mesmos e não ter barreira nenhuma para amar o nosso cônjuge, o nosso marido, nossa mulher.
Amém? Vamos orar. Senhor amado, que maravilhosa é a tua graça, Senhor. Que bendita e preciosa é a tua graça. Ela que realmente nos capacita a sermos as pessoas que tu queres que sejamos, no teu plano, no teu propósito. Queremos cada dia depender dessa graça para amar a nós mesmos e assim ter toda a graça também para amar o nosso cônjuge. Nos ajuda, Senhor, nos conduz nessa caminhada, dependendo de Ti, confiando em Ti, tendo fé nos Teus princípios, nos Teus propósitos, confiando que Tu estás nos conduzindo juntos, Senhor, para construir um relacionamento para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.